Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. É uma escola, cada dia é um capítulo, cada aula é um capítulo, ok? Então sejam bem-vindos vocês que estão aqui, participando ao vivo do programa, vocês de casa. Queremos começar fazendo o que nós fazemos sempre, rezando, né? Não se pode fazer nada sem rezar, principalmente as coisas de Deus, ok? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Invocando o Espírito Santo, tudo vai bem. Pode ter certeza. É uma experiência que eu tenho há mais de 50 anos. Desde meus 20 anos de idade, que eu comecei a trabalhar na igreja. Invoca o Espírito Santo, entrega na mão dele o trabalho, que a coisa... Tem gente que vai fazer uma palestra, fica nervoso, preocupado. Não, a obra é de Deus. Prepara, tem que preparar, tem que estudar. Mas entrega na mão de Deus que tudo vai bem. Quero dizer o nome da cidade de vocês, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Está aí, bem-vindos. Paranavaí, está lá, bem-vindos. Marcos Cinta, esposa. Rio de Janeiro, Luiz Cláudio. Santana de Parnaíba, São Paulo, ok. Itapetininga, São Paulo. São Paulo, capital. E Teresópolis, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e no nosso programa. Bem, o que nós vamos tratar na nossa aula de hoje? Como eu falei, Escola da Fé é uma escola. Não é uma escola como uma escola normal acadêmica, é uma escola via televisão, que já tem mais de 20 anos no ar, né? Mas eu procuro sempre fazer uma coisa sistêmica, né? Continuar os assuntos. Então, eu acabei um estudo sobre Jesus Cristo, a cristologia. Agora eu quero entrar na outra fase da teologia, que é a eclesiologia, igreja. Por quê? Porque Cristo, ele instituiu a igreja para quê? Para continuar a sua obra. Então, a igreja, ela é o quê? Ela é o braço prolongado do Cristo na história da humanidade. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo está nela, ele é a cabeça. O Espírito Santo é a sua alma e nós somos os seus membros, ok? Essa igreja que é santa na sua pessoa com P maiúsculo, né? Digamos assim, mas é santa e pecadora nas pessoas com P minúsculo que somos nós, né? Mas então é isso que nós queremos conversar hoje. Eu quero mostrar rapidamente aqui alguns livros onde você pode aprofundar esse assunto. A igreja tem muito livro que a gente pode estudar. Um deles, que eu escrevi com muito carinho, A Minha Igreja. É um livro para conhecer a igreja. Quem é a igreja? A igreja, ela é de Jesus. Eu quero chamar a atenção para isso. A minha igreja, ele falou para Pedro. A igreja é minha, ok? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha. É um pronome possessivo. É dele a igreja. É a sua esposa, né? É a noiva do Cordeiro, como diz o Apocalipse, né? Está aí. Porque Sou Católico é um livro que eu retrato muito da igreja, ok? Dogmas da Fé, claro, todos os dogmas sobre a igreja têm que estar num livro de dogmas da fé, né? Não tem como não aparecer. E um livro que é uma maravilha, que é
assim, uma coletânea de ensinamento dos santos doutores da igreja sobre a igreja, é esse aqui, No Coração da Igreja. É meio pesadinho, né? Porque aqui tem Santo Agostinho, tem Santo Tomás de Aquino, tem Santo Ambrósio, tem São Gregório Magno, esses gigantes da igreja, falando da igreja. Então, esse material faz a gente conhecer a igreja com profundidade, né? Tá aí. Então, eu quero lembrar que esses slides que eu preparo, que vão aparecer aqui, você tem disponível aí no facebook.com/Escola da Fé, facebook.com/Escola da Fé, e, né, você pode também acompanhar aí o nosso programa através do e-mail do programa, escoladafé.com.br, né, e outras coisas. Então vamos começar, aí pode passar os slides. Quero primeiro fazer uma introdução, né? Jesus instituiu a igreja, sabe? Teve uma onda meio populista aí, querendo dizer que a igreja não foi instituída por Jesus. Não, foram os apóstolos que inventaram a igreja. Cristo quis pregar o reino, mas aí inventaram a igreja. Nada disso, nada disso. Essa cena mostra aqui: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te dou as chaves da igreja. Chave quer dizer o poder de abrir e fechar. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Olha aqui, que poder ele deu ao Papa. O que você ligar aqui, eu ligo lá. Eu gosto de lembrar isso, sabe? Quando o Papa diz assim: o Natal a igreja vai celebrar dia 25 de dezembro. O céu celebra 25 de dezembro. Vamos celebrar a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. O céu celebra no dia 8 de dezembro. Porque o que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. É muito importante isso. Pode passar? Esse bispo, arcebispo Fulton Sheen americano, um dia disse uma coisa muito interessante. Talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiem a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõem que seja a Igreja Católica. Quer dizer, as pessoas que conhecem a igreja, talvez achem centenas de pessoas só. Mas tem milhões que odeiam a igreja porque não conhecem a igreja. Eu escrevi um livro, por exemplo, não está aqui, Uma História que Não É Contada. Escrevi especialmente para universitários, né? Essa moçada que vai para as escolas aí e só escuta pauleira em cima da igreja, né? Uma história que não é contada. Não é contada que a igreja que fundou as universidades no mundo, Cambridge, Bolonha, Oxford, Salamanca, La Sapienza na Itália, a Igreja Católica Apostólica Romana, quem é a matriz das universidades. Isso não é contado, né? Depois, a igreja é a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade, né? E tantas outras coisas mais. A igreja que salvou o Ocidente da decadência romana, quando desabou o Império Romano, só sobrou a Igreja Católica, o resto desapareceu na mão dos bárbaros. E o que a igreja fez? Educou os bárbaros, evangelizou os bárbaros e criou a beleza do Ocidente. Você já reparou que todas as grandes descobertas científicas do mundo aconteceram no Ocidente? Rádio, TV, internet, automóvel, tudo. Você não vai achar nada lá no Oriente. Por quê? Porque o Oriente, por uma mentalidade errada, achava que o mundo não era estabelecido por leis. Não, era aquela visão assim, meio holística, aquela visão assim meio de que panteísta, que tudo é Deus, então não se tem que estudar. Não, a igreja não. Deus é Deus, a criatura é criatura. A criatura caminha através de leis que o Criador colocou. Então vamos estudar essas leis. E é por isso que o Ocidente explodiu de tecnologia. Isso os grandes doutores de história da ciência contam isso. Você não acha uma grande descoberta que não tenha sido feita fruto de uma cosmovisão cristã do Ocidente. É uma história que não é contada. Mas vamos lá, pode passar. Papa João Paulo II disse essa frase um dia. Eu estou colocando aqui primeiro uma introdução. Em um mundo onde as pessoas estão submetidas a uma contínua pressão
cultural e ideológica dos meios de comunicação social, é verdade, né? E de uma atitude agressivamente anticatólica de muitas seitas, é essencial que os católicos conheçam o que ensina a igreja. Olha aí, compreendam esse ensinamento e experimentem sua força libertadora. Olha que bonito. Conhecer o que a igreja ensina, né? Compreender o que a igreja ensina e experimentar a força libertadora. Sabe? Isso é uma riqueza extraordinária. Pode passar? Eu queria colocar essa citação da carta aos Hebreus, porque isso aqui está dentro desse contexto. A carta aos Hebreus, vocês sabem que é uma carta diferente de todas as outras cartas, né, das cartas de São Paulo, que foram escritas sempre para o que? Comunidades. Paulo escreveu para... e comunidades que vieram do paganismo, os chamados gentios. Carta aos Romanos, aos Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, etc., eram povos que não eram judeus, eram considerados gentios, pagãos. A carta aos Hebreus, não. A carta aos Hebreus é uma carta para os cristãos que vieram do judaísmo. Estão entendendo? Não vieram da gentilidade, já conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, já rezavam nas sinagogas. Então, o que o autor da carta aos Hebreus diz para eles? A julgar pelo tempo, já deviam ser mestres. Por quê? Vocês conhecem as Escrituras, o Antigo Testamento, né? Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quer dizer, vocês ainda estão atrasados. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. Olha a preocupação do apóstolo. Eu quero que vocês conheçam uma doutrina profunda, mas vocês ainda estão no leitinho, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já experimentou na distinção do bem e do mal. Olha que coisa interessante. Quem não tem doutrina profunda, não tem discernimento entre o bem e o mal. Estão vendo o que o apóstolo quer dizer para eles? Ele está escrevendo para uma comunidade que veio do judaísmo e que abraçou o cristianismo. A carta aos Hebreus, a carta é importantíssima. Ela fala do sacerdócio de Cristo, preparado ao longo da história judaica. Então ele quer entrar nessa doutrina profunda, mas ele não encontra respaldo. Então ele coloca aí, vocês ainda estão no leite espiritual, né? Não tem uma doutrina profunda, então vocês não têm discernimento entre o bem e o mal. Isso serve perfeitamente para nós hoje. Muita gente não tem discernimento entre o bem e o mal, porque não conhece uma doutrina profunda sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre os dogmas, entendeu? Aí fica, como diz São Paulo, como uma vara que balança de acordo com o vento. Aí aceita nada de braçada em cima de muitos cristãos, por falta exatamente dessa profundidade. Por isso que eu gosto de aprofundar aqui esses temas, né? Pode passar. Bom, em todas as encruzilhadas decisivas da história, quem diz isso é um autor famosíssimo de história da igreja, Daniel Hupes, que escreveu 10 volumes de história da igreja, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras. Ele diz assim: em todas as encruzilhadas decisivas da história, sempre se encontrou na igreja uma figura significativa que parecia ter sido colocada no dobrar dos séculos como a própria testemunha de Deus. O Daniel Hupes é espetacular, né? Esses livros que eu escrevi de história da igreja, os 3 volumes de história da igreja antiga, Idade Média e Moderna, eu usei muito Daniel Hupes. Outros livros também, Schillenbeck, outros autores, né? Mas ele é fantástico. Ele chegou a se tornar presidente da Academia Francesa de Letras e ganhou o prêmio da Academia por cada obra dele. Ele coloca isso, em todos os momentos cruciais da história da humanidade, a igreja sempre teve um papel preponderante. E é verdade. Quando você estuda os 2000 anos de história da igreja, você vê isso. Quando desabou o Império Romano, a igreja que segurou o mundo na mão.
A igreja enfrentou o nazismo, embora tenha perdido 2.000 padres massacrados pelo nazismo. A igreja enfrentou a Revolução Francesa, embora tenha perdido 17.000 padres na Revolução Francesa. Enfrentou a Revolução Mexicana, enfrentou a Revolução Espanhola, né? E sempre colocou, né, isso que o Daniel Rupp coloca aí, uma testemunha de Deus em cada ponto crucial da história. Vamos lá. Origem e finalidade da igreja. Então, o nosso catecismo diz assim, parágrafo 761. A convocação da igreja, olha que frase importante. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Depois que o pecado entrou na história da igreja, qual é o antídoto que Deus colocou? A igreja. Entenderam? Olha a frase. A convocação da igreja. Porque a igreja é uma assembleia, porque eu falo de convocação. É a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Ou seja, quando o pecado entrou na história da humanidade, a humanidade se separou de Deus, experimentou a danação, a igreja agora é que vai ser a reação para trazer de volta. Ok? Veja a importância da igreja. Por isso que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium número 5, chamou a igreja de Sacramento Universal da Salvação. É ela que vai salvar o mundo. Sacramento universal. Não é a Canção Nova que vai salvar o mundo. Não são os jesuítas que vão salvar o mundo. Não são os salesianos. É a igreja que tem todo mundo aí a serviço dela. Ok? Importante entender isso. Vamos lá, pode passar. O catecismo diz no primeiro parágrafo dele uma coisa muito importante sobre a igreja. Presta atenção, diz assim: Deus, aqui ele continua dizendo assim, perfeitíssimo, né? Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a igreja. Olha aí, depois que o pecado dispersou a humanidade para longe de Deus, e é fácil de ver, né? Depois que entrou o pecado de Adão e Eva, vem o pecado de Caim, o irmão mata o irmão, vem aquela confusão da Torre de Babel, vem aquele negócio de Sodoma e Gomorra, e Deus chegou e disse: vou acabar com o homem. A sorte que ele achou Noé, um homem justo, né? Mas Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado. É como um pai que perde seus filhos, para a unidade da sua família, a igreja. Então é a igreja que vai trazer a humanidade dispersa pelo pecado de volta para Deus. Ok? Primeiro parágrafo do catecismo. Aí ele coloca aqui: faz isto por meio do Filho, Jesus, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Então é o Cristo que vai fazer a igreja, vamos dizer assim, né? Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a unidade da igreja, seus filhos adotivos, e portanto herdeiros de sua vida bem-aventurada. O que isso aqui está dizendo, gente? Isso aqui está dizendo o seguinte: o primeiro parágrafo do catecismo da igreja, esta beleza do Papa João Paulo II, né? O catecismo da igreja católica ensina o seguinte: o primeiro parágrafo do catecismo da igreja é um resumo da história da salvação. O pecado no paraíso, desde o pecado do paraíso, dispersou a humanidade. Deus perdeu seus filhos. Nós experimentamos a danação. Deus expulsou do paraíso. Por quê? Porque ofenderam a Deus. Mas Deus não abandonou a humanidade. Diz o catecismo: não os abandonou ao poder da morte. Aí Deus manda seu filho. Seu filho vai lá, paga o preço do perdão dessa humanidade, a justiça divina. E faz então com que, de novo, nós tornamos filhos adotivos de Deus. Seus filhos adotivos. Por quê? Nos tornamos irmãos de Jesus. Pelo batismo, tornamos filhos de Deus, através do Filho de Deus. E de novo, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Ou seja, temos agora de novo direito ao céu. Nós estávamos no céu, no paraíso. Pelo pecado, a humanidade foi expulsa. Cristo foi lá e trouxe. Mas quem é que faz isso? A igreja.
a unidade da sua família, a igreja. Esse trabalho, né? Ele diz que a igreja é feita, diz aqui, por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, e o Espírito Santo que faz essa obra, né? Então, sabe, gente, é muito importante entender essa realidade da igreja. Pode passar. A igreja tem a missão, Lumen Gentium número 5, documento do Concílio Vaticano II, todo sobre a igreja, né? Lumen Gentium quer dizer a luz dos povos. A igreja tem a missão de quê? Anunciar e estabelecer em todas as gentes, todos os povos, o reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria o germe e o início desse reino. Essa expressão é fundamental. A igreja, ela é o germe do reino de Deus. O que é germe? Semente. Você não tem uma planta sem semente, ok? Todas as frutas dão semente, porque é da semente que você faz, né? Então, o catecismo diz que a igreja, ela é o germe do reino de Deus. O que equivale a dizer que sem igreja não tem reino de Deus. Entendeu? Se você sem a semente, você não tem a planta, e ele está dizendo que a igreja é o germe, a semente do reino de Deus. Então, qual é a missão da igreja que o Cristo instituiu? Para implantar na terra o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Por isso ele diz, ide a todos os povos, prega o evangelho a todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, traga todo mundo para ser filho de Deus, pelo batismo. Está aí. Conclusão, sem igreja, não há reino de Deus. Por que eu estou colocando isso? Porque hoje virou meio moda, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu quero isso, mas não quero a igreja, né? Dom Estevam Bittencourt falava dos 4 nãos, né? Dizia assim, o primeiro não foi dito contra a igreja, Lutero. Eu quero Deus, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. O segundo não foi dado contra Cristo. Os racionalistas da Idade Média, lá do século XVIII, XVII, eu quero Deus, o grande arquiteto do universo, mas não quero nem Cristo e não quero nem a igreja. Aí o segundo não contra Cristo, o primeiro não contra a igreja, não, aí vem o terceiro não, o não contra Deus, aí vem o ateísmo. Eu não quero Deus, não quero Cristo, não quero a igreja. Aí vem o quarto não, o não contra o homem. Quando você nega a igreja, nega Cristo, nega Deus, você nega o homem. Aí entra o aborto, eutanásia, a desgraça do homem, que é fruto desse relativismo religioso, moral, que foi entrando, que chegou na destruição que nós estamos hoje. É preciso recuperar essas coisas. Então vamos lá, pode passar. O parágrafo 759 do Catecismo diz assim, todos que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. O Pai quis chamar a formar a Santa Igreja. Esta família de Deus, eu acho muito bonito que São Paulo, essa expressão é de São Paulo, ele chama a igreja de família de Deus. Esta família de Deus se constitui, se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Ou seja, o papel da igreja vai se formando ao longo da história, né? Nós já estamos com 2000 anos, hoje nós temos aí 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo inteiro, né? E a igreja vai se estendendo cada vez mais. Pode passar. Bonito o que diz a Lumen Gentium no número 3. A igreja foi preparada na história do povo de Israel. Olha que interessante, a igreja começou lá em Israel. Porque Deus chamou aquele povo, Deus formou aquele povo. Chamou Abraão, constituiu um povo, né? E desse povo vai nascer o Messias. Então tudo começa ali, né? Na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos, quando então Cristo chegou. Foi manifestada pela infusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então ela começou nos judeus, foi fundada por Cristo e se manifestou ao mundo no dia de Pentecostes. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Só no fim dos tempos, só quando Cristo voltar, que ela vai ser consumada.
O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Santo Ambrósio diz assim, assim como daquele lado aberto de Adão, Deus tirou Eva, do lado aberto de Cristo, nasceu a igreja. Eva é a esposa de Adão, a igreja é a esposa de Cristo. Santo Ambrósio faz esse paralelismo aí, né? que a Lumen Gentium coloca aqui. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Dali nasceu a igreja. Assim como de Adão, da costela de Adão, nasceu Eva. Pode. Aí, essa citação de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi aquele bispo que batizou Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, interessante como é que Deus chamou Santo Agostinho para perto de Santo Ambrósio. Santo Agostinho morava em Hipona, no norte da África. Foi chamado pelo imperador para ser o orador oficial da corte romana, que Agostinho era uma potência, só que não era convertido. Só que ali em Milão, onde ficava a corte do imperador, ficava Santo Ambrósio. E Agostinho sabia que Santo Ambrósio era uma potência em retórica, oratória, aquelas coisas antigas que eram importantes. E Agostinho ia lá escutar Santo Ambrósio pregar, não por causa da fé, por causa da oratória. Só que ele foi fisgado pela doutrina de Santo Ambrósio, se converteu e foi batizado por Santo Ambrósio naquela catedral de Milão que está lá até hoje. Tá? Quando você for a Milão, na catedral de Milão, desça lá lá embaixo no batistério, onde Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio. Aí ele fala, pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento da igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Esses santos padres da igreja são gigantes, né? Esse livro que eu mostrei aqui, né, é onde a gente tira essas coisas maravilhosas, né? São só textos de grandes doutores da igreja, no coração da igreja. Pode passar aí para nós. A carta aos Efésios, capítulo 2, tem uma citação interessante, é a carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, no versículo 9, São Pedro diz assim, vós sois uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, é a igreja, né? Deus, o Cristo deu a nós, né, essa glória, uma raça eleita, escolhida, né? Um sacerdócio régio e uma nação santa. Ok, está na hora do intervalo, vamos fazer o intervalo e depois a gente volta para continuar isso daí. Pode esperar aí que o intervalo é bastante rápido, 1 minuto só a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Vocês viram aí a rapidez do intervalo, porque não tem propaganda, não tem comerciais, então o intervalo é rápido, ok? E é um intervalo só num programa de 1 hora, ok? Então, aí você entende por que a Canção Nova pede a sua ajuda, a sua contribuição, porque é a única fonte de renda que ela tem. Claro que além da venda dos livros, material de evangelização, CDs, etc., do departamento audiovisual, né? Mas basicamente o que segura a Canção Nova é realmente a doação dos telespectadores. A Canção Nova hoje tem também a água, né? Que é um poço aqui em Cachoeira Paulista mesmo, água analisada por rigorosos laboratórios químicos, inclusive isso foi analisado até na França, num laboratório, para atestar a qualidade de pH e etc. da água. Pode usar. Uma maneira de você ajudar a Canção Nova é divulgando a água Canção Nova, ok? Muito bem, e você pode fazer a sua contribuição para a Canção Nova de várias maneiras, né? Até pelo celular você pode fazer a sua contribuição, né? Usando até cartão de crédito, tá? Então, eu vou apenas dizer que um telefone que você pode ter orientação sobre isso se você quiser. O telefone 12 31 86 2600. Alguém te orienta se você quiser passar a ser um sócio colaborador da Canção Nova. Ou então você pode entrar também aí no site, né? clube.cançãonova.com clube.cançãonova.com. Então, pelo telefone, alguém vai te ajudar, certo? Eu quero mostrar aqui esse livro, Retiro Quaresmal. Todo ano a Canção Nova prepara um texto, né,
para ajudar as pessoas na quaresma. Tá? Esse ano é um grupo de sacerdotes jesuítas que pregam um retiro espiritual na linha de Santo Inácio de Loyola, que preparou esse caderno para esse ano. Tá? O tema é: serás libertado pelo direito e pela justiça. Deus age pelo direito e pela justiça, ok? Deus não age pela força, Deus age pelo direito e pela justiça, né? Então aqui, esse livro, esse manual de quaresma, vamos dizer assim, ajuda muito a gente chegar lá, tá bem? Eu quero começar esse segundo bloco lendo uma coisa que eu já recebi há muito tempo, já sabia, mas que é muito interessante sobre a igreja, né? Eu quero ler aqui. Se a Igreja Católica saísse da África, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. 60% das escolas e hospitais da África são mantidos pela igreja. Quando a epidemia de AIDS estourou nos Estados Unidos, na década de 80, né? E as autoridades não sabiam o que fazer, as freiras da igreja foram convidadas a cuidar dos doentes, porque ninguém mais queria fazê-lo, de medo, né? Está aí. No Brasil, até 1950, quando não existia nenhuma política de saúde pública, não tinha INSS, não tinha nada disso, né? Eram as casas de caridade, santas casas de misericórdia. Olha o nome, misericórdia, né? Que cuidavam das pessoas que não tinham condições de pagar um hospital. Agora um resumo rápido. A igreja mantém na Ásia 1.076 hospitais, 3.400 dispensários, 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins da infância. Isso na Ásia. Na África, 964 hospitais, 5.000 dispensários, 2.260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos e 2.000 jardins da infância. Na América, 1.900 hospitais, 5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins da infância. E aí vai. Oceania, Europa, isso continua. Na Europa, por exemplo, 1.230 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos, 2.370 jardins da infância. A gente pode dizer sem medo de errar, não tem uma instituição da história da humanidade que tenha feito tanta caridade quanto a Igreja Católica. É bom dizer isso, porque no momento em que a gente vê os erros que acontecem dentro da igreja, e acontece, estão vendo aí o Papa tomando providências, porque a igreja, ela é santa, é dogma de fé que ela é santa, una, santa, católica, apostólica, mas os seus filhos são pecadores. O pecado original é uma realidade, enfraqueceu a nossa natureza, enfraqueceu a vontade, enfraqueceu a inteligência, enfraqueceu a consciência, e o homem, se ele não tiver a graça de Deus, ele cai. E pode ser padre, pode ser bispo, pode ser leigo, ele cai. Mas a igreja como instituição, como mãe, ela continua sendo Cristo como cabeça, o Espírito Santo como alma. Então é importante conhecer também esses números, nesse momento aí que a gente vê a igreja abalada por tanto escândalo, que não se pode negar. O Papa Francisco já falou, não se pode negar, tem que tomar providência, tem que corrigir. Mas não é isso que vai destruir a igreja, não. Quem conhece a história da igreja, sabe que nós já tivemos coisas até piores. Vamos lá. Então São Pedro, já falei, a carta aos Efésios, consequentemente já não sois hóspedes, está falando para nós, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Olha que bonito o que é a igreja. Nós somos membros da família de Deus. Deus é o Pai, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Uma mais bonita da igreja que São Paulo coloca para a gente ir entendendo um pouco, né, a realidade dela. Passa. A igreja é a esposa de Cristo. Claro que isso aí, gente, é uma analogia, né? Não é uma realidade como nós aqui na terra, marido e mulher. Não, é uma analogia, né? São Paulo diz na carta aos Efésios, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Marido,
ama a esposa, como Cristo amou a igreja, a sua esposa, e se entregou por ela. Olha que bonito. Como é que São Paulo quer que o marido ame a esposa? Até, se for preciso, se entregar por ela, como Cristo entregou na cruz. Claro que isso vale para a esposa também, né? É o paralelismo bíblico, está falando para um, está falando para o outro, né? Mas é a realidade, né? Uma coisa muito bonita, né? Na teologia é isso, né? Deus sempre comparou o amor dele à humanidade ao casamento. Por isso que o casamento é o arquétipo da humanidade, porque nós não fomos só criados à imagem e semelhança de Deus. O casamento foi criado à imagem e semelhança de Deus, a família foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então no Antigo Testamento nós temos Javé e Israel. Israel é a esposa de Javé. Quando Israel prevaricava lá, ia atrás dos ídolos, né? Os Baals, os Aserás, os Moloques da vida lá, Deus ficava louco, falava pelos profetas, né? Isaías, Jeremias, Osés: Israel, você é como uma prostituta que se prostitui nos lugares altos, você me trai, né? Porque Deus olhava para Israel como uma esposa que ele tinha ciúme dela. E no Novo Testamento é o Cristo e a igreja. Estão vendo a evolução? Javé e Israel. Javé se faz presente por Jesus Cristo. E agora não é só Israel, é toda a igreja, é toda a humanidade. Então é a nova aliança. Aliança de casamento, né? Houve uma antiga aliança, Javé e Israel. Agora uma nova e eterna aliança, o Cristo com a igreja. É o que os judeus não entenderam. Os judeus não entenderam por que perseguiram Paulo, mataram Estevão e perseguiram tanto a igreja no primeiro século, né? Porque eles não entenderam que essa esposa que era Israel na antiga aliança era a semente da igreja, que tinha que se abrir para toda a humanidade. Mas infelizmente aquele povo ficou ali tão nacionalista que achou que era uma ofensa Paulo levar o evangelho para os gentios, e por isso queriam matar Paulo, né? Mas hoje se entende melhor. Vamos lá, pode passar. Um projeto nascido no coração do Pai. Essa frase está no catecismo da igreja. O catecismo fala: o que é a igreja? Um projeto nascido no coração do Pai. É aquilo que eu li lá no comecinho da aula. A igreja é o antídoto contra o pecado. Então, quando o homem caiu no pecado, o Pai já programou o remédio, a igreja. Então, um projeto nascido no coração do Pai, tá? Pode passar. Parágrafo 845 do Catecismo: é para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Por que os padres da igreja diziam assim, os santos padres: fora da igreja não tem salvação? Não quer dizer, o catecismo explica muito bem, não quer dizer que a pessoa que sem culpa não tenha conhecido a igreja, não tenha conhecido Cristo, não tenha conhecido o evangelho, ela está condenada. Não. Mas o catecismo fala assim: se a pessoa conheceu a igreja profundamente, sabe que é necessária para a salvação e rejeita a igreja, aí é diferente. Aí ela pode estar jogando fora a sua salvação. Por que isso? Porque o catecismo explica o seguinte, a teologia explica o seguinte: toda a graça de salvação desce do Cristo para a humanidade através da igreja, mesmo que atinja quem está fora da igreja sem culpa, mas a graça desce pela igreja. Entenderam? Por isso que assim fala: a igreja é necessária para a salvação. Não quer dizer, repito mais uma vez, o catecismo deixa muito bem claro no parágrafo 846, não quer dizer que aqueles que sem culpa não conheceram a igreja, não foram evangelizados, não conheceram o Cristo, eles estejam condenados. Não é isso, tá? Pode passar. De novo o catecismo: todos que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Nas mãos de Cristo, a igreja é o instrumento da redenção de todos os homens. Olha o que diz o catecismo, parágrafo 776. Nas mãos de Cristo,
A igreja é um instrumento da redenção de todos os homens, o sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Bom, eu acho que ficou bem caracterizado qual é a finalidade da igreja, qual é a necessidade da igreja, o que Deus quer com a igreja, certo? Então pode passar. Imagens da igreja no catecismo. O catecismo, para explicar para a gente um pouco da igreja, usa umas analogias, umas comparações. Tá? Vamos ver, é interessante. Um projeto nascido no coração do Pai, já falei. Aqui está o parágrafo do catecismo onde aparece isso. Olha quantas sentenças o catecismo usa para explicar a igreja para nós. Primeiro, um projeto que nasceu do coração do Pai. Tá? Segundo, prefigurada desde a origem do mundo, desde lá, quando Deus, né, chamou lá Noé, Abraão, a igreja está prefigurada ali. Terceiro, preparada na antiga aliança, em Israel, Javé, Israel, que eu expliquei. Instituída por Jesus Cristo, instituída por Jesus Cristo. Não foram os apóstolos que inventaram a igreja. Houve uma certa heresia chamada igreja popular. O que é a tal igreja popular? É uma heresia, inclusive um bispo muito famoso que trabalhou no Concílio Vaticano II, um bispo lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Dom Kloppenburg, ele escreveu um livro, a Igreja Popular, para denunciar essa heresia. Sabe como é a capa do livro? A capa do livro é vermelha com uma cruz branca e a cruz trincada de alto a baixo. Igreja popular. Que igreja popular é essa? É uma pregação que surgiu, não foi Cristo que instituiu a igreja, não, foram os apóstolos. Então a igreja não tem que seguir uma hierarquia, não, quem tem que mandar na igreja é o povo. Então não é o Papa e os bispos que vão guiar a igreja, não, é o povo que vai dizer quem é que vai celebrar, é o povo que vai dizer, ou seja, vira a igreja de cabeça para baixo. Então essa colocação é muito importante, instituída por Jesus Cristo. Gente, se a igreja fosse instituída por um homem, já tinha acabado. Por que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja? Porque ela foi fundada por Deus. Deus colocou ali sua chancela, seu carimbo, sua mão. Acabou. Mas nem Império Romano, nem nazismo, nem comunismo, nem ateísmo, nem laicismo acaba com a igreja. Por quê? Porque o coração dela, a cabeça dela é Cristo, a alma é a igreja. Podem esmurrar a igreja de tudo que é jeito, podem fazer mártires e mais, a igreja nunca vai acabar até o Cristo voltar, porque é divina, e é divina porque foi instituída por Cristo. Se ela fosse instituída pelos apóstolos, já tinha acabado no primeiro século, não passava do primeiro século. A primeira perseguição que foi a dos judeus acabava com a igreja. Vocês já pensaram aqueles 12 homens, 4 pescadores e mais uma meia dúzia lá que só dava trabalho para Jesus, cabeça dura que eram os apóstolos, não entendiam nada que o mestre falava. Essa turma dominou o Império Romano, que era dono do mundo. Chegaram em Roma, Paulo, aquele caboclo do mar da Galileia, vai para Roma, e daqui a pouco o império se torna cristão. Foram 250 anos de perseguição, foram 250 anos de sangue derramado nas arenas, de Nero, de Domiciano, Diocleciano, Nerva, sei lá, aqueles Césares malucos. Mas o que aconteceu? A igreja venceu, né? O imperador se converteu, Constantino, no ano 313, e depois um outro imperador, Teodósio, no ano 385, decretou, pelo decreto de Tessalônica, a partir de hoje, o Império Romano é cristão, feche-se os templos pagãos. A Daniel diz assim, que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A espada romana, a dona do mundo. O mundo pertencia a Roma. Nunca a história da humanidade, gente, teve um povo que foi dono do mundo. Nunca, não se repetiu mais. No entanto, aqueles 12 caboclos da Galileia. Por quê? Porque ali tinha
a semente divina no coração deles. Ninguém pode vencer isso. Sabe, a gente tem que dizer isso, gente, sem medo de errar, porque é isso que sempre segurou a igreja em todos os tempos. Nos tempos principalmente de perseguição, nos tempos de pecado dentro da igreja, nos tempos de heresias que surgiram dentro da igreja. Mas o que sempre segurou a igreja, quanto os ataques externos, os ataques internos, é essa certeza. É Cristo que instituiu a igreja. Depois, manifestada pelo Espírito Santo, no dia de Pentecostes, se apresentou ao mundo. Pode passar? Continua o catecismo, ó. Vai ser consumada na glória. Quando Cristo voltar, a igreja vai chegar à sua glória. A igreja não vai chegar na glória antes do Cristo voltar, não. A igreja vai sofrer como Cristo sofreu. Mas quando Cristo voltar, ela vai ser glorificada. É o mistério da união dos homens com Deus. Olha que bonito, é o mistério da união dos homens com Deus. É o sacramento universal da salvação. É a comunhão com Jesus. Tudo isso para explicar a igreja. Tá? Passa. Ela é o corpo de Cristo. O Papa Pio XII escreveu uma encíclica, né? Mystici Corpore Christi. O corpo místico de Cristo. Por que místico? Místico quer dizer misterioso. A gente não entende. Assim como Cristo é homem e Deus, numa união hipostática, diz a teologia, né? É uma hipostática, pessoal que na matemática da engenharia sabe, é uma união que supera o equilíbrio normal da física, hipostática, né? Então, esse corpo de Cristo, o Cristo ele é homem e Deus, a igreja também é humana e divina, porque a igreja, a alma é Cristo, nós somos membros da igreja, nós somos humanos. Então esse mistério de homem e Deus que existe em Cristo, existe também na igreja. Por isso que é o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Santo Agostinho fala, né? Se você quer encontrar o Espírito Santo, vá na igreja, ame a igreja, porque ele é a alma da igreja, né? É o povo de Deus. Essa expressão é do Concílio Vaticano II, né? O povo de Deus. O que mais? Acabou? Então, gente, a gente vê aí esse resumo muito rápido hoje. Esse assunto vai continuar. Nós vamos ter mais aí várias aulas ainda sobre isso. Por quê? Porque vamos desdobrar isso. O catecismo, o nosso credo reza, né? Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. O que quer dizer isso? Então eu quero explicar. O que quer dizer una? O que quer dizer santa? Né? Apostólica, né? Tem muita coisa bonita. Depois, a questão da hierarquia da igreja, a questão dos leigos na igreja. Então, a gente vai ter ainda uma série de aulas aqui da Escola da Fé que a gente vai falar sobre isso ainda. Tá? Quero dizer novamente que quem quiser aprofundar isso com calma, esse livro, A Minha Igreja, é um raio-x de todas essas aulas e muito mais coisas, tá? Nós vamos colocar aqui. E eu tenho recomendo muito esse livro, porque sou católico, né? Porque, sabe, infelizmente, a gente vê o seguinte, aquilo que eu já falei, né? A pessoa, eu rezo em casa, eu não preciso ir na igreja. É porque você não conhece a igreja, você não sabe o que é liturgia, você não sabe que o Cristo está ali, oferecendo ao Pai tudo que nós precisamos. Né? Então, esse porquê eu sou católico, né? São Pedro fala, apresentai às pessoas a razão da sua fé, né? Nós temos que colocar isso. Bom, eu queria dizer também que eu tenho pelo meu site, que é cleofas.com.br, um curso de teologia online. Você assiste uma aula todo dia pelo computador aí, mais ou menos meia hora. É o quê? É um vídeo, né? E depois alguma matéria para você ler. E às vezes um áudio, tá? De vez em quando um áudio. O que é esse curso? Esse curso já tem praticamente 2 anos, mas quem entra nele hoje tem acesso a todas as aulas desde a primeira, né? Então é a história da igreja, cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, tudo que significa, tudo que é teologia, ok? Eu fiz isso por quê? Porque sempre eu recebi muito pedido assim, professor, eu quero fazer um curso de teologia, mas eu não consigo frequentar uma faculdade, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho jeito. Como é que podia fazer? Eu falei, então, peraí, então vamos fazer uma coisa, não é para a pessoa ter diploma, não é para a pessoa
É para a pessoa conhecer a doutrina e vivê-la e ensinar para os outros. Então, criei esse curso, né? Tá aí. Tá bem? Temos mais tempo? 2 minutos? Então, eu quero só pedir para os sacerdotes que nos acompanham, que nos dê a sua bênção. Também os diáconos, né? Porque, sabe, é uma coisa muito, muito forte para mim. Jesus sempre dizia assim para os apóstolos: ide, vai às casas, às comunidades, prega o evangelho e cure os doentes, né? Cure os doentes. Então eu tenho esse sentimento, sabe? Depois que a gente assiste uma aula como essa, de doutrina, a gente tem que pedir para Jesus vir curar as nossas doenças, entende? E por isso que eu peço para os padres, os diáconos, porque eles receberam uma unção pelo sacramento da ordem. O que é essa unção? É abençoar com o poder de Cristo, ok? Né? Pelo sacramento da ordem. E a gente sabe que a bênção pode ser dada à distância. O sacramento não pode, mas o sacramental pode, ok? Então coloca aí agora, né, num instantezinho de silêncio, coloque para Deus o que você precisa. Eu quero pedir pelo nosso Brasil também, quero pedir pela Venezuela, né, que aquele povo tenha paz, né, tenha tranquilidade. Quero pedir pela Santa Igreja, por toda essa dificuldade, né, que a Santa Igreja também está passando, e por cada um de nós de modo particular, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre nós todos a bênção de Deus onipotente, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza, vão em paz, que Deus os acompanhe. Até a próxima aula. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.